Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, um vídeo diferente, um vídeo de homenagem. Pois é, a gente vai rir e chorar aqui falando sobre Akira Toriyama, né, cara? Simplesmente aí um autor, barra mangaka, barra ilustrador, né? Um dos melhores aí da sua geração, que marcou aí a infância e a referência audiovisual de muita gente, né? O cara foi responsável pela aclamadíssima franquia Dragon Ball, mas também sobre várias outras coisas, né, cara? Ele foi muito impactante aí no universo de mangás, no universo de jogos também, por incrível que pareça, e tem várias curiosidades aí, na verdade, sobre ele que a gente pode comentar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos aproveitar aqui para entender melhor qual foi o legado, né, que o Akira Toriyama nos deixou, né? E lembrar de como esse cara foi, assim, super impactante na vida de várias pessoas, sabe? Fora o Dragon Ball, inclusive, né? Porque muita gente vai falar, ele é conhecido pelo Dragon Ball. Sim, mas tem outros projetos que, inclusive, foram muito bem sucedidos, que deram certo e muita gente não sabe, mas o Akira tá diretamente envolvido ali, né? E talvez fosse até diferente o resultado final se não fosse a presença dele ali, né? Com a sua arte inesquecível e única, né? Pois é, então vamos lá, a gente começa aqui então falando sobre, primeiramente aí, né, a morte dele, né, o falecimento dele, né, cara. Ele nos deixou aí agora, em 1º de março de 2024, aos 68 anos, né. Pelo que eu pesquisei aqui, a causa do falecimento foi um hematoma subdural, né, que é uma espécie de hemorragia que acontece ali na região da cabeça, e aparentemente isso aí é um negócio muito difícil de detectar, e dependendo de pessoa para pessoa pode levar até anos para se manifestar, tá? Geralmente decorre de algum acidente que a pessoa sofreu no passado, bateu com a cabeça e tal, e acabou criando esse negócio, mas demora muito assim para as consequências chegarem, sabe? Pode levar desde algumas semanas a, sei lá, anos, tá ligado? E o caso dele provavelmente foi isso, porque, pelo que é comentado aí pelas pessoas próximas a ele, ele não sofreu nenhum acidente recente. Então, provavelmente é algo que levou anos aí pra aparecer, mas acabou chegando aí do nada e o cara não tava pronto pra isso, né? Bom, o Akira Toriyama, né, ele deixa um grande legado pra trás. Não tem o que dizer sobre isso, né, cara? Obviamente a gente tem que falar aqui da obra mais consagrada dele, que é o Dragon Ball, né, cara? Toda a saga Dragon Ball, né? Seja o clássico até o Super e tal, né? Cara, é um negócio, uma obra muito insana, que curiosamente começou como uma obra mais de comédia, né? É uma comédia com um pouco de arte marcial ali, aventura e tal, né? E inicialmente o foco dele era a comédia, né? Tanto no Dragon Ball como em outras obras, né? O Akira Toriyama, ele queria deixar uma vibe meio cômica ali, meio de bastante zoeira, atrelado com outras coisas, né? Então você tinha ali no Dragon Ball clássico, né? Você percebe que ele tem arte marcial, ele tem uma aventura ali, mas ele é muito zoeiro, assim, muito zoeiro. Ele tem várias piadas ali, principalmente piada de... assim, piada... como é que fala? De baixo calão, etc e tal, né? Que hoje em dia seria complicado, né? De fazer funcionar aí, mas que na época ali era sensacional, cara. Lembro até hoje do Goku zoando ali com a Bulma, porque a Bulma não tinha pinto, o Goku não sabia, né? O que era uma pessoa não ter pinto. O cara morava na montanha com a avó, tá ligado? Ele não tá ligado, não tá acostumado a esse tipo de coisa, muito louco, né? Enfim, essa é uma das muitas zoeiras que ele acabou fazendo aí no Dragon Ball clássico. E aí, conforme foi indo aí pra Saga Z, etc e tal, né? A vibe foi mais focada ali na questão de níveis de luta, etc e tal, né? Que inclusive dá pra falar que ele é talvez aí o pai das escalas de poder, porque, olha, se não fosse Dragon Ball, talvez hoje o foco das pessoas quando assiste algum anime shonen não fosse exatamente os níveis de luta, né, cara? O pessoal é maluco, fica brigando por qualquer coisinha relacionada aí a nível de luta de personagem, e isso, eu lembro que isso aí começou a pegar forte em Dragon Ball, na Saga Z. O pessoal ficava louco. Aparecia um farabuto ali que tinha, sei lá, 30 mil de nível de poder. O pessoal, uau, nossa! E aí os caras tinham, sei lá, o mais forte ali tinha, sei lá, 10 mil de poder ali. Já que juntar uma galera ali pra vencer o vilão e tal, né? Pois é, o início do Dragon Ball Z era uma loucura nesse sentido assim, né? E provavelmente ele foi uma referência de certa forma pra que outras obras no futuro tivessem algo parecido, né? Com escalas de poder, etc e tal, né? Pois é, dá pra falar, realmente. Ele foi talvez aí o pioneiro nessa questão aí de usar escalas de poder pra
deixar mais interessante, né, a história e tal, e fazer os jovens ficarem loucos ali, arrancando os cabelos sobre qual personagem é mais forte, por quê, e etc e tal, né? O pessoal se esgoela até agora sobre isso. Pois é. E, claro, né, ele continua aí tendo o seu legado, né, não só no anime Dragon Ball, como também nos jogos, né, de Dragon Ball e tal, né, agora vai sair mais pra frente aí como é que é? Spark Zero, né, que se eu não me engano é o Budokai Tenkaichi, né, como é chamado lá no Japão, e aí a gente vai ter aí um novo jogo, né, que se eu não me engano acho que eu não lembro se ele estava envolvido nesse jogo especificamente, mas eu lembro que ele está envolvido em outros jogos, né, na verdade o Akira Toriyama ele tem vários projetos, né, que ele estava envolvido aí, só que são projetos que muita gente não liga, sabe, não ligava ou não dava atenção, né, mas assim, o Akira Toriyama ele é muito conhecido lá na Ásia por outras obras também fora do Dragon Ball, sabe? E algumas das obras aqui que eu falar, provavelmente você até conhece, talvez você já tenha visto um vídeo de homenagem falando sobre essas outras obras, mas tem várias outras aí que a galera nem sequer sabe, tá? Então eu vou falar aqui de algumas delas, fazer um pequeno resumo aqui sobre o que é cada uma, né, e tal, e alguma curiosidade ou outra aí, se possível, sobre essas coisas, né? Vamos começar pelo mais famoso, depois de Dragon Ball, que é o Dr. Slump, né? Dr. Slump aí é um outro projeto que o Akira fazia, né? Que contava a história ali da androide Arali, eu não sei como é que cada um fala, né? Eu falo Arali, mas tem gente que chama de Arale ou coisa assim, né? Mas que basicamente é uma androidezinha ali que ela é forte pra caramba e ela acaba se envolvendo em várias confusões ali, né? Porque ela acaba se envolvendo em várias aventurinhas ali, só que com o super poder que ela tem, com a super força que ela tem, ela acaba detonando tudo em seu caminho ali, né? Fica tudo destruído ali por onde ela passa geralmente, né? Pois é, apesar dela ser muito bobinha e inocente, o que me lembra alguns personagens aí hoje em dia, né, cara? Histórias assim como o Mashley, como One Punch Man, sabe? Essas histórias assim de personagem super roubado que é todo bobão, inocente e tal, sabe? Inicialmente assim. Me lembra, hoje em dia assim, né, sabendo da história da Arali e tal, me faz pensar, né, se de repente a galera lá atrás não se baseou em histórias como o Dr. Slump, por exemplo, né, pra fazer essas obras. Seria bem interessante se fosse o caso, né? Pois é. Bom, além disso, a gente também tem aí outros projetos como o Sandland, né? Que também ali é uma obra do Akira Toriyama. E, cara, eu achei bem louco, né? Que vai sair um jogo agora e o Akira estava envolvido, né? Ele estava envolvido nesse projeto aí do Sandland, né? E aí eu fui até dar uma pesquisada e tal, né? Do que é esse Sandland e tal. E pelo que eu pesquisei aqui, né? Basicamente era um mangá ali, né? Que o Akira Toriyama fez lá na época dos anos 2000, né? Que contava a história aí, é uma história meio como é que fala? Desert Punk, né? Que basicamente ali tem o Beelzebub, que é o príncipe dos demônios, que ele vai atrás ali de uma espécie de lago fantasma, porque nesse mundo desértico aí a água era meio que escassa, né, pra maioria das pessoas ali. A maioria do pessoal tinha que dar um jeito de ilegalmente conseguir a água ali, né, uns dos outros. E aí, no caso, ele tá tentando ali achar um novo veio de água, vamos dizer assim. Vai um lago especial ali, que é o Lago Fantasma, né? E a gente ia ver, então, aí, né, esse jogo que o Akira estava envolvido diretamente, né? Ele estava acompanhando ali o projeto e tal, né? Ele estava envolvido ali, mas infelizmente não deu pra ele acompanhar aí até a estreia, né? Pois é, ele vai sair, inclusive, acho que recentemente, se eu não me engano, acho que não sei se é nesse mês ou no próximo mês, se eu não me engano. Eu sei que é nessa primeira metade aí. Era pra ser, acho que, se eu não me engano, nessa primeira metade aí de 2024, tá? Ficar de olho, inclusive, aí quem quiser acompanhar, né? Sandland, né? O nome aí do jogo, né? Tudo junto. Além disso, também, ele tá envolvido aí em 2 projetos que fizeram muito sucesso, né? Tudo bem que mais conhecido no Japão, mas também fez um grande sucesso aqui no Brasil, né? Que o primeiro deles é o Dragon Quest, né? Que aqui no Ocidente não é tão famoso assim. Mas, cara, Dragon Quest é um negócio gigantesco, assim. É um jogo insanamente grande, assim, uma franquia, na verdade, né, muito grande, e que o Akira Toriyama era responsável pelas ilustrações, né, ele era responsável pelo visual ali, no caso, né, dos monstros, né, e dos personagens e tal. Você consegue ver claramente que visualmente os personagens remetem a obras de Akira Toriyama, né, é inesquecível. A arte dele é um bagulho que você bate o olho e fala, isso aqui é Akira Toriyama, saca? Você consegue fazer isso com as obras em que ele tá envolvido, acho bem interessante esse negócio, né. Enfim... E Dragon Quest, né, ele se envolveu com Dragon Quest desde o primeiro, se eu não me engano, até
o Dragon Quest 11, se eu não tô enganado, que é lá de 2017, tá? E assim, ele sempre esteve envolvido nessas obras, sabe? Tudo bem que às vezes sai um spin-off, coisa assim, que talvez ele não esteja envolvido. Mas ele tava na franquia principal, ele tava sempre ali de alguma forma envolvido, de algum jeito, né, cara? Porra, e assim, se deixasse, ele ia continuar se envolvendo depois. Se ele pudesse, tá ligado? Dá pra ver que é um bagulho que ele gostava de fazer, inclusive. Bem interessante. Mas talvez o mais interessante aí seja o próximo, né? Que é o Chrono Trigger. Pois é, Chrono Trigger é uma franquia, né? Que o Akira Toriyama, ele foi chamado para fazer as ilustrações, né, da obra e tal. E chama a atenção, né, quando você vê, né, procura notícias sobre esse projeto, né, que, pelo que eu entendi, o diretor do Chrono Trigger, né, que é o Yoshinori Kitase, ele comenta aqui que as ilustrações que o Akira Toriyama fez para o jogo fez com que o pessoal que estava fazendo o roteiro, né, ou seja, que estava fazendo a história do jogo, como que vai acontecer a aventura, né, eles se basearam na aparência dos personagens para criar ideias novas para o jogo, tá ligado? Então, assim, como que eu posso deixar isso de maneira simples? Basicamente, se não fosse o Akira Toriyama, o Chrono Trigger seria diferente. A aventura de Chrono Trigger seria muito diferente, sabe? A personalidade dos personagens seria diferente, coisas do tipo, sabe? Porque o pessoal se baseou na imagem que ele já tinha feito dos personagens para poder criar a aventura em volta disso, saca? Então, tipo assim, pode-se dizer que o Chrono Trigger, que fez sucesso e que é aclamadíssimo aí até hoje, né, só é desse jeito por causa do Akira Toriyama, sabe? Isso é uma responsabilidade meio braba. Meio braba, saca? Muito louco, assim, de parar pra pensar nesse negócio. Bem doideira. Também teve outras obras aí que não são tão conhecidas, né? Como, por exemplo, Blue Dragon, né? Que eu só conheço de um anime, que eu nem parei pra ver se isso é bom ou não, né? Nunca mais ouvi sobre essa história aí. Ele saiu, se não me engano, acho que é um jogo lá no Xbox 360, né? E depois ele ganhou uns animes aí que parece que não fez muito sucesso e tal, né? Meio que ficou no ostracismo aí. Não sei se hoje em dia sai alguma coisa sobre ele. Eu acho que não. Acho que essa é uma coisa que morreu aí, né? No meio do caminho aí, né? Uma história que ficou pra trás aí, que vai ser esquecido pelas areias do tempo, né? Pois é. Mas a gente também tem aqui esse último que é muito louco, tá? Muito louco mesmo. Que é um mangá feito pelo Akira Toriyama em parceria com o Akira Sakuma, tá? Esses dois aí trabalharam em um mangá chamado Hetapi Manga Kenkyojo, que basicamente seria um mangá de fazer mangá. Exatamente isso aí que você ouviu. É um mangá que você lia e você tinha ali dicas, né, do Akira Toriyama e também do Akira Sakuma sobre como fazer um mangá, como fazer o personagem ali, né, com os métodos, né, os cuidados e tal que você tinha que ter ali na hora de criar o rosto, o corpo, uma pose, etc e tal, né? E era praticamente um mangá tutorial de mangá. Curioso, é mais ou menos isso mesmo, sabe? Bem louco. E assim, esses mangás saíram, se não me engano, nos anos 80, tá? Mas eu chamo a atenção que ele ganhou um remake. Pois é, um outro mangaka fez um remake, né, dessa franquia de mangás aí, que é bem curtinha. E esse mangaka que revitalizou, né, a franquia ali, ele relançou essa obra, né, na visão dele ali, de 2008 até 2010, né? É um cara pouquíssimo conhecido, que nem desenha bem ali, né, chamado Yusuke Murata. É somente esse cara, Yusuke Murata. Pesquisa aí no Google. Yusuke Murata Arte. Só isso. Só pesquisa aí e seja feliz. Apenas, né? Então, assim, cara, o Akira... Provavelmente ele fez isso também porque o Akira inspirou ele no passado, se pá, com essas dicas aí da obra original, tá ligado? Do Hetapi. Então, assim, cara, é bem interessante, cara. Bem interessante mesmo o legado que ele deixa, sabe? Muitas pessoas se inspiraram no Akira Toriyama pra entregar novas obras no futuro, sabe? Outros mangakás se inspiraram nele. Ele era amigo de mangakás também, outros mangakás aí que são também muito conhecidos, como o Eiichiro Oda. Pois é, o Oda, ele era um amigão ali, né, do Akira Toriyama, né, bastante próximo dele e tal, eles fizeram alguns projetos juntos, etc. Então, assim, ele tem uma certa proximidade ali com o Akira e provavelmente ele tá arrasado, é um dos motivos também do porquê que não teve One Piece, se pá,
nessas semanas, né? Eu acredito que ele sabia, né, do falecimento antes, porque normalmente lá no Japão não é muito comum, quando a pessoa falece, eles falarem na hora, assim, né, na mídia e tal. Eles dão um tempo, vamos dizer assim, né, para as pessoas próximas poderem se despedir e tal. Provavelmente o Oda estava sabendo, e também é por isso que provavelmente não teve mangá e talvez até o anime também. Porque lá no Japão é comum, né, quando uma celebridade muito grande de um determinado assunto falece, né, quem é muito ligado a essa pessoa geralmente costuma meio que fazer uma pausa de homenagem, vamos dizer assim, à pessoa, né. E, bom, o Oda, com certeza, a pausa dele eu imagino que tenha sido por causa disso. E também acho que a Toei também, né, cara? Porque, querendo ou não, o Akira Toriyama ajudou pra cacete a Toei, né, ao longo de sua história, né? Dragon Ball foi o carro-chefe aí da Toei de várias formas aí por muitos anos. Então, assim, é uma dívida praticamente que os caras têm aí com o Toriyama, né? Faz sentido os caras darem também uma pausa aí em homenagem a ele, né? Enfim. Pra concluir, né, tem outras obras aqui que eu não falei, né, tem um mangá do Jaco lá do Dragon Ball, né, que ele tem um spin-off ali que se passa no mesmo universo do Dragon Ball, e a história é bem antes, inclusive, né, dele aparecer na obra original. Tem outros jogos que eu não falei aqui, como Gogo Wakman e vários outros, né, na verdade ele tem mais de 30 projetos aí, bem mais, na verdade, de 30 projetos que daria pra ficar falando aqui pelo resto da vida, né? Mas isso é só uma amostra da grandeza dele, né, cara? É só uma fração do poder do Akira Toriyama, né, cara? Então, assim, se quiser, completa aí nos comentários, né? Outras obras aí que não foram mencionadas aqui. E o quão importante era o Akira Toriyama pra você, né? As obras dele especificamente, né, cara? O quão interessante foi aí, quão relevante ele foi na sua vida. Comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, Nerds. Fui! Obrigado, Akira Toriyama.